Olá, desconfortáveis! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Desconfortáveis Podcast. Esse podcast que tem por base trazer aqui os mais diversos assuntos, principalmente no que diz respeito à vida profissional, ao empreendedorismo, ao impulsionamento no próprio digital. São tantos assuntos, lado espiritual também, obviamente. E hoje eu estou recebendo uma pessoa muito querida, como sempre, né? Uma pessoa que já caminha junto há muito tempo e que passou por momentos, assim, de grandes mudanças, né. Se tem alguém que é uma verdadeira camaleoa, é essa mulher. Quer dizer, você muito feliz de ter você aqui comigo, minha amiga Madalena Medeiros, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, pastor. Feliz demais de estar aqui, né. Eu tenho certeza que nós vamos aqui conversar e vão ser coisas bem interessantes, né, com relação a muitos assuntos. Sim, com certeza. Gostei do camaleoa. Gostou? Mas antes da gente dar início, eu tenho alguns agradecimentos a fazer, àqueles que fazem com que o Desconfortáveis continue aí na sua quarta temporada e já partindo para a quinta. Em primeiro lugar, a PLA, Performance, Liderança e Aceleração, né, essa mentoria que tem aí contribuído com o crescimento de tanta gente, né, com o apoio de grandes mentores também. Ali nós temos Cadu Baracho, temos o William Tibério, temos a Aline Oliveira, tanta gente boa, Camila, Lucas Betel, Alberto Jorge, né, muita gente boa que hoje tem crescido junto. Então, quer mais informações? É só você fazer a leitura do nosso QR Code. Muito obrigado também a Vivace Imóveis, o maior VGV no Eusébio hoje, com grandes corretores atuando em Fortaleza, de maneira incrível, tá? Credibilidade, Vivace Imóveis. Também um agradecimento ao homem do sapato, na figura do meu amigo Jonathan, ele que me faz andar confortavelmente na zona de desconforto, né? Quer andar bem calçado, quer andar bacana e tal, vai lá no Homem de Sapato, Rio Mar, Senador Virgílio Távora e lojas espalhadas por todo o Brasil. E, para fechar, homens se cuidam, né? Foi-se o tempo em que eram apenas as mulheres. Então, quer ficar bem? Salvatore Barbearia vai muito além de uma barbearia, né? É um lugar onde você vive uma experiência completamente diferente. Não conhece? Vai lá visitar e me diz. Então é isso, minha amiga Madalena Medeiros. Já se vão alguns anos, né, minha amiga, de caminhada. Muitos. E acho que muita gente lhe conhece, obviamente. Acho que a minha audiência é uma audiência muito parecida com a sua, né? Mas queria que você nos dissesse quem é Madalena Medeiros. Olha aí, eu começo pela definição que eu digo que é imutável, né. Sou criada à imagem e semelhança do Pai, abençoada, nascida para governar. Sou filha de sou filha do Aragão, da Eunice, do Silas e da Neide. Olha aí, pastor, eu sou abençoada, né. Tenho pais biológicos e pais afetivos. Sim. Então eu digo que eu já comecei aí abençoada. Eu sou mãe da Amanda, que hoje é arquiteta, Eduarda, dentista, e a Madeline, médica. E eu falo que hoje eu me sinto importante, mas não necessária, né, com relação às filhas. E sou vó é a melhor parte, da Olívia e do Arthur. E com relação à minha atuação, né, você falou no início, uma camaleoa, eu gostei, né. Então foram aí, vários anos trabalhando com gestão de pessoas, né, isso há mais de 15 anos e após a pandemia, aí tem uma história bem interessante, eu me posicionei como uma estrategista, de LinkedIn para negócios. Demais isso. Eu acredito, sabe, Madalena, quando eu pensei em te trazer aqui, já fazia tempo já, né, obviamente e tal. Só que as agendas nunca batiam, assim, eu falava: "Não, deixa que Madalena eu vou trazer num momento mais estratégico". Por que que eu coloco isso? Porque eu trago algumas pessoas aqui que as histórias de vida são um pouco distantes da realidade, né, algumas nasceram num berço diferenciado, tiveram algumas dificuldades amenizadas e tal. Eh, Normalmente eu trago muitos empresários também e tudo mais, mas uma pessoa com especialização básica em gestão de pessoas, né, você sempre foi uma pessoa muito ligada a pessoas, né, e aí de repente, Madalena muda completamente a atuação,
Madalena olha para uma rede social, para uma ferramenta super interessante, e a visão de conseguir enxergar as possibilidades de monetização, né, aquilo foi um negócio muito, muito diferente, né, parecendo até ser absurdo se a gente comentasse com alguém, como é que alguém vai não é possível, Loucura. né, porque você vê pessoas no Instagram, no TikTok e tal, crescendo cada vez mais ali nos seus engajamentos, ali vendendo publis e por aí vai, você vai monetizando. Mas quando você vai para uma rede social como o LinkedIn, em que, claro, cada um ali divulga, né, o que faz e tal, mas que é um foco completamente diferente, né, você olhar para aquilo e falar: "Não, eu vou monetizar é aqui". Isso é o mais incrível que eu acredito, mas eu não quero falar sobre isso agora. Quem está nos assistindo aguarde, você vai entender isso daqui a pouco. Quando você falou que você tem pais biológicos e tem pais de coração, não é isso? Explica melhor como foi isso, como é essa situação. Vamos lá. Eu nasci em Camusim, uma família, com eu fui a terceira filha. O meu pai biológico, né, um homem muito bem criado e nascido, né, o meu avô paterno Acho que eu conheci chegou seu pai, não conheci? você conheceu o pai, afetivo, que me crive. Afetivo. Nós fizemos aquela viagem para Certo. Israel e tudo Isso. mais, Ah, tá. Hã. Meu pai biológico já faleceu, mas olha que história linda Hã. a história dele. E aí, né, a família, meu avô paterno, né, prefeito, só que o meu pai era uma pessoa, muito, né, desregrada, sabe aquele playboy, Hum. né, então, Filho de político, interior. era assim, e se envolveu com o que há de pior, bebida e jogo, né, então assim, foi uma tragédia. E a minha mãe professora, professorinha, né, lá a vida muito muito regrada e tudo mais. E a irmã dela, casada com um funcionário do Banco do Brasil, naquela época, eu digo que as pessoas mais importantes da cidade era o padre, né, o delegado e o funcionário gerente do Banco do Brasil. Sim. E aí minha mãe, a irmã dela, né, tinha uma escola, montou uma escola e de uma forma bem simples, como eu nasci 11 meses depois que a minha mãe teve o segundo filho. Então ficou inviável para ela cuidar de mim e do meu irmão com 11 meses. Qual foi a ideia dela? Me levava quando ela ia para a escola, meu irmão e minha irmã mais velha ficava, né, com a minha avó e ela me levava para casa da minha tia, que não tinha filho. E isso começou a se tornar uma rotina, né, e a minha tia, se apaixonou lá e eu fui ficando. Só que menos de um ano de idade, houve um episódio, o meu pai, eu não sei se um ano mais ou menos, o meu pai biológico passou e quis me pegar e, segundo o que contam, eu não quis conversa com ele. E aí ele ficou muito irritado e nesse momento disse: "Olha, ou ela fica lá, ou ela não vai mais". E decidiram que eu ficaria com a minha tia, né, e a partir daí eu fui criada por esse Em casal Camusim? em Em Camusim, Camusim. esse casal que eles nunca tiveram filhos. Com 8 anos, o meu pai foi transferido aqui para Fortaleza. E, sempre eu soube dessa história, mas os meus pais, quando dizem assim: "Quem são os seus pais?", imediatamente são os pais que me criam, Sim. né. O Aragão e a Eunice que você, Sei. os conheceram. E aí eu digo que eu fui muito abençoada, porque os meus irmãos, né, passaram por situações difíceis emocionalmente, até financeiramente pela questão, de falta de controle mesmo do meu pai. E eu fui poupada, né, de tudo isso. Então fui criada num lar muito equilibrado, né, com muito amor mesmo, né, uma coisa que me formou, e inclusive quem me conhece, conhece, minha irmã ou meu irmão, olha e diz assim: "Não, mas vocês são irmãos?", porque de fato tem uma diferença. Então foi dessa forma e depois quando eu tinha 9 anos, então os meus pais adotaram uma outra, uma outra criança, que é um homem, Emanuel, então Uhum. somos nós 2 fomos criados nós 2
eu e o Emanuel. Tudo bem, então aí você veio para Fortaleza, com que idade? 8, 9 Ah, anos. com 8 ou 9 anos você veio para É, cá. é. Tá. E aí você foi fazer faculdade, estudou? Pois é, aí naquela época, né, existia a questão de casar jovem, Sim. né, meu Deus, 18 anos eu me casei, né, com 18 anos eu me casei. E aí Com o pai das pastor suas 3 filhas? não, com o Não, pai da minha primeira da filha. primeira filha. E aí tem uma história que eu compreendo hoje, que é a recriação de algumas coisas ou a busca, né, de se, organizar algumas coisas. Por mais que eu tenha sido muito, muito amada e bem criada, mas há uma questão da rejeição, né, isso fica no inconsciente, mas é Sim. fato. Então sempre existia uma, eu vou chamar de falta, né, sempre existiu uma falta. Então hoje eu enxergo o meu casamento e não por acaso casei com o gerente do Banco do Brasil, né, quer dizer, reproduzindo aí a questão do pai, e saí de Fortaleza com 18 anos, com 20 anos eu tive a primeira filha, a Amanda. Você saiu de Fortaleza, você voltou para Camusim? Não, eu saí porque o meu marido, ele foi assumir uma gerência numa cidade do Rio Grande do Norte. Hum. Passei 6 anos casada, em 6 anos eu vivi em 6 cidades, Sim, né, então era assim, chegava na cidade porque ele queria fazer carreira, sim. né, no banco. E você Então ficou então como dona de casa? pois é, Nossa, não esse dá para olha, ver Madalena Medeiros como dona de casa. pastor, esse era o desafio, né. Não que seja um demérito, Porque obviamente, mas não, porque pela porque sua de cabeça, fato né. era assim, eu fui para cidades bem pequenas, né, onde de fato nem tinha como trabalhar, mas o que é que eu fazia em algumas cidades? Eu começava a conhecer algumas pessoas, a minha mãe, eh, tinha escola na época, então pra você ter ideia, eu acho que eu tinha 14, 15 anos, eu dizia que eu queria trabalhar, e a mamãe falava: "Tu vai trabalhar com o quê?", "Não sei", aí eu ia para a escola e era ajudante de sala, Hum, né, então limpava as mesas e tudo mais, sim. e era remunerada, né. E aí quando eu fui para essas cidades, o que que eu fazia? Eu encontrava pessoas, né, colegas do banco, e aí assim: "Vamos lá, leva as crianças para eu poder ensinar", e aí eu fazia isso para ter algo a fazer, porque sem fazer nada não consigo. Não consigo. Então, foram aí, Seus anos como alguns dona de casa. mas o que que acontece? Eu comecei a entender que a única possibilidade que eu tinha de trabalho era ser concursada do Banco do Brasil também, Hum. né. Porque eu não conseguia, era cada ano praticamente numa cidade diferente. E aí eu fiz essa escolha, né, durante 3 meses, eu vim aqui para Fortaleza, né, e fiz o curso e eu estudava loucamente, porque aquilo ali era a única possibilidade que eu via. E passei no concurso do Banco do Brasil, que na época, meu Deus, eu tinha o quê? 23 anos, 24 anos, né, o meu pai, a maior alegria, porque o maior desejo dele era que um filho pudesse seguir a carreira dele, né, ser funcionário do Banco do Sim. Brasil, que até hoje ele diz assim: "Meu Deus, o melhor o melhor trabalho". Muito bem, quando eu passei e fui chamada, aí foi um episódio da minha vida muito muito, eu vou dizer complicado, porque nessa época eu entendi, assim, que o casamento tinha sido uma precipitação, apesar de que, se fosse hoje, pastor, eu não teria separado do meu primeiro marido, não teria. Mas naquela época, super jovem, não queria mais estar no interior, achava a vida insuportável, Sim. né, não me cabia no sentido de que o que que eu vou fazer? Não tinha, só garanhuns que eu comecei a voltar a fazer faculdade, então assim, um negócio que eu não via perspectiva. E aí quando eu passei no concurso do banco, fui chamada para trabalhar. Nessa época
eu já tinha me separado, né, que foi, assim, um choque para a família, né, o meu pai, não se conformava, né, de uma filha separada e tudo mais. E aí eu fui chamada para assumir o banco e eu disse: "Não vou assumir". "Meu Deus!" Aí o papai disse: "Tem que internar essa menina". Hum. "Por que que você não vai?". Aí eu fiz o seguinte raciocínio: seria um trabalho insuportável para o meu perfil, né, eu olhava meu pai todo dia, levantava, né, ia lá para o trabalho, voltava, e eu lembro que eu dizia assim: "Eu não quero ter uma vida dessa". Eu olhava para minha mãe, que aí a minha mãe era empreendedora, tinha a escola, eu adorava aquilo. E aí eu disse: "Eu não vou assumir". E aí o meu pai disse: "Você é maluca, como você não vai assumir?". Eu disse: "Eu não vou assumir, porque hoje eu não tenho essa renda". Imaginemos que na época seria como se hoje fosse R$ 6.000, seria mais ou menos isso. Hoje não é mais, mas naquela época seria mais ou menos isso. E aí eu disse assim: "Pai, eu não tenho esse valor hoje, mas se eu entrar no banco, começar a trabalhar, eu vou criar um custo desse tamanho. E jamais eu vou pedir para me desligar do banco. Não vai ser mais e eu vou ser infeliz para o resto da minha vida". E aí eu disse para ele: "Eu vou ter uma algema de ouro me aprisionando". Mas isso, pastor, para a cabeça dele, foi uma coisa tão insuportável, que eu lembro que eu tive que sair para casa da minha tia, a irmã do meu pai, para dar um tempo para ele poder digerir, porque tinham 2 coisas fortes. Uma é como se eu estivesse desqualificando, né, o trabalho dele, que para ele era um orgulho. E segundo, a pessoa é maluca, porque eu tinha acabado de me separar, não quis nada do meu ex-marido com relação à pensão, nada. Ele só deu a pensão para a filha e o que que eu ia fazer, né. E aí foi bem difícil, mas eu comecei a pensar: "O que que eu vou fazer para gerar renda?", né. E aí só vinha assim: "Eu vou dar aula, que é o que eu sei fazer". E o papai dizia assim: "Você vai ser professora, você vai morrer de fome", né, ele falava. E vai dar aula de Ele quê? pois é, vai dar aula de quê, né. Na época, né, eu tinha iniciado, antes de casar, a faculdade de pedagogia, Eu acho que você tinha né. alguns temas interessantes para dar É. aula. Estude bastante para passar no Banco do Brasil, No né, assuma a Brasil. vaga. Pois é, 3 Ganha meses, é exatamente, verdade, se case verdade. com um gerente do Banco do Brasil durante 6 anos, conheça 6 cidades, 6 né, cidades, mais ou a menos cara isso. fala assim, os temas eram os mais inusitados possíveis. Tinha. Mas é Mas entender essa cabeça que eu quero. pois é, mas, o que que acontece, né, e aí, mais uma vez, pastor, isso eu falo sempre que eu sou muito abençoada. E eu disse assim: "Eu tenho certeza que eu vou realizar algo que vai, eh, ter alinhamento com o que eu gosto de fazer". E um colega do meu pai, né, uma pessoa, que muito, muito bem financeiramente, os 2 netos foram morar com ele, porque a filha foi embora do Brasil, e ele estava desesperado, porque não sabia como é que ele iria dar conta desses 2 netos que não gostavam de estudar, né, e que alguém precisava ir fazer o acompanhamento. Aí quem vai? Eu. Na hora que ele estava falando, aí eu disse assim: "Eu faço o acompanhamento". E, pastor, eu devo ter ficado uns 2 anos, fazendo esse trabalho de aula particular, ia lá. E era uma remuneração muito boa mesmo. E esses 2 anos, assim, foi as coisas foram, se organizando, e a minha irmã biológica também passou no Banco do Brasil, mas era o sonho dela. Ela disse que quando lá em Camusim ia deixar o lanche do meu pai, né, ela passava a mão na parede do Ela já banco e dizia desejava, assim: né. "Eu vou trabalhar nesse lugar", Sim. porque ela tinha como espelho e inspiração o meu pai, né, que é um homem muito equilibrado e tudo mais. E ela passou no concurso do banco, só que ela assumiu no interior do eu acho que, sei lá, não sei qual é o interior. Muito bem, e ela vem para Fortaleza. Quando ela chega em Fortaleza, nós nos encontramos e ela disse assim: "Minha irmã, vamos montar um negócio?". Aí eu disse: "Vamos". "Como é que vai montar um negócio?". Eu tinha um carro, né, e ela tinha um carro também. Olhe
Eu digo só Deus. E aí nós resolvemos, vendemos o nosso carro, eu vendi o meu, ela vendeu o dela e nós montamos uma farmácia. E chegamos a ter 3 Isso foi farmácias. em que ano, Madalena? Meu Deus, 1993, 94. Ó, é mais ou menos isso, 93, 94. E montamos 3 farmácias, uma delas na Washington Soares, antes da Washington Soares ser duplicada, e fomos muito bem-sucedidas. Na época, eu acho que eu tinha o quê? Eu sou ruim de data, acho que 26 anos, eu digo, foi o primeiro milhão, né, Uhum. ainda não existia, né, essas questões aí de muitas farmácias, e fomos, bem-sucedidas com relação à farmácia. Mas teve um episódio, ela separa e aí a gente vendeu as farmácias. E, nessa época, eu conheci o Alexandre, Uhum. e aí a gente já estava, pensando em casar e tudo mais, e quando a gente casa, eu montei a empresa, que foi a empresa de gestão de pessoas. Na farmácia, nós passamos, eu acho que uns 10 anos na farmácia, 6 anos, não lembro. Uhum. E eu cuidava da parte de gestão de pessoas, toda a parte de Você pessoas. tinha alguma capacitação para isso ou foi feeling? Como Olha só, hã. é assim, vamos lá, eu lá atrás, né, sempre fui envolvida com a questão da educação. Pastor ler sempre fez parte da minha vida. Assim, com 15 anos de idade eu já fazia parte do clube do livro. Uhum. Clube do livro. Então, leitura sempre foi algo que fazia parte da minha vida. Eu iniciei a faculdade quando eu voltei, para Fortaleza, eu continuei a faculdade de pedagogia, não finalizei porque fui para a de publicidade e propaganda. Veja bem, Uhum. publicidade e propaganda. E aí, nessa época, na época da farmácia, eu já tinha iniciado, aí não finalizei, né, a faculdade de publicidade, e eu falei: "Vou fazer a faculdade de gestão de pessoas". Fiz a faculdade de gestão de pessoas e depois iniciei psicologia, né. Aí iniciei o mestrado, então assim, nunca parei de estudar, Uhum. né, nunca parei de estudar. Só que a época dessa questão da farmácia e começar a fazer a gestão de pessoas, eu entendi, que existiam alguns cursos práticos, não necessariamente a parte acadêmica, que iria me dar mais rapidez para eu fazer algumas coisas, como, por exemplo, a parte de recrutamento e seleção. Sim. Então fui a São Paulo. Ferramentas eficientes, né, para Exatamente. isso, Fui a sim. São Paulo e fiz alguns bons cursos, né, com referências com relação a processo seletivo. E comecei também a fazer treinamentos, né, Hum. que era outra coisa que eu disse que eu nasci, né, para passar conhecimento. Isso aqui é algo que eu tenho muito claro. E fazia parte, toda essa questão de pessoas, enquanto eu estava na farmácia, isso aí eu fazia. Relacionamento com fornecedores, tudo ficava comigo. Quando eu casei, o Alexandre era executivo da TIM, Uhum. então depois ele sai, né, e monta a empresa dele, e lá vou eu trabalhar a parte de gestão de pessoas, né, e Então, assim, sempre você sempre isso. trabalhou com gestão de pessoas em empresas próprias ou você, na sua carreira profissional, chegou a assumir um cargo executivo na gestão de pessoas? Nunca assumi Nunca. cargo executivo em empresa de ninguém, né. Hum. Então, eu fiz na minha empresa, né, eu digo que o meu primeiro case de sucesso foi a minha empresa, Sim. né, com relação nós tivemos, eh, aí 10 anos, se eu não me olhe, eu vou verificar essas datas que eu não lembro bem, mas nós nunca tivemos, nenhuma ação trabalhista, nós nunca tivemos Sim. nenhum problema,
né, funcionário. Hoje a gente fala turnover, é absenteísmo. A gente não tinha esse tipo de problema e olha que uma farmácia nós só fechávamos uma vez no ano. Sim. Depois, quando eu comecei, né, a trabalhar com o Alexandre, também era algo que fazia e eu digo assim, sem esforço, pastor, aquilo que vai sem esforço. Quando eu decidi montar a minha empresa, aí foi uma coisa muito interessante. Eu fui a São Paulo e aí, de uma forma muito Montar a sua empresa de quê? gestão de Gestão de pessoas. pessoas. É, Você montou uma empresa de gestão de de pessoas, não é gestão de isso? pessoas. Hum. Aí vamos lá. Eu digo que trabalhar com o marido, chegou uma hora que eu tive que escolher, né, ou o casamento ou ou trabalhar, eu escolhi o casamento, né. Aham. Não estava sendo bom. Então, eu sempre ia a São Paulo, sempre, sempre para fazer cursos e tudo mais. E eu comecei lá na época, a questão de recrutamento, porque sempre era a dor das pessoas, Sim. né, tanto quando eu trabalhava na farmácia com os fornecedores, né, que conversava, a gente tinha a questão de pessoas. Quando foi para a área de telecom do Alexandre, questão de pessoas. E aí, na época, surgiu, né, o método de recrutamento e seleção utilizando as competências. Achei isso muito interessante. E eu fui a São Paulo e fiz 2 imersões, né, 2 formações. E voltei com isso assim: "Gente, é isso", né. E olhei o mercado aqui e não tinha nada, né, a respeito disso. E, eu disse: "Eu vou montar esse curso, né, vou montar esse curso". Lembro. Aí eu disse: "Vou montar como?". Criei o projeto, fui à Unifor, sem conhecer absolutamente ninguém, perguntei quem era o coordenador lá da extensão, né, da área de cursos, que ele chamava extensão. E, professor Zé Bastos, uma pessoa brilhante. E sentei diante dele e conversei. Eu lembro que na época ele chamou a psicóloga, e aí ele disse: "Bolsa aí, o que é que ela está trazendo?". E ela disse: "Interessante". Aí ele falou: "Madalena, vamos, oferecer esse curso na Unifor, se tiver, né, público, a gente faz, se não, ok". Pastor, eu nunca na vida, eu disse assim, olha, eu me sentei, eu disse: "Esse curso vai acontecer". E eu começava a enviar, hoje eu olho, eu digo: "Acho que eu fazia spam", naquela época, Uhum. porque assim, todo e-mail era assim: "Vou enviar o curso". E o curso fechou. E o que que aconteceu? O curso fechou que você falou, o O curso curso deu deu certo, né? certo. Ou seja, as vagas foram todas Todas, preenchidas. todas, Pronto. inclusive ficou pessoas na lista de Na lista de espera. espera, sim. Aí aconteceu algo, Isso vinculado à Unifor. isso na Unifor, Hã. né, e aí aconteceu algo muito interessante. O público, profissionais de recursos humanos, né, muito bem. Primeira turma maravilhosa, e aí eu fiz muitos contatos com Sim. profissionais, né, de recursos humanos. E a gente sempre conversando a respeito dessa questão, né, do recrutamento, onde anunciar as vagas e tudo mais. E aí eu tive uma ideia, na época tinha o Yahoo Grupo, né, e eu digo: "Gente, que tal se vocês enviarem, eu vou montar um grupo no Yahoo, vocês enviam as vagas para esse grupo e eu vou começar a divulgar essas vagas". Pastor, isso é de uma forma despretensiosa. Foi, eh, a coisa mais importante que aconteceu na minha carreira. Porque o volume que isso começou a gerar e o curso começou a dar muito certo e mais turmas, né, e o grupo crescendo, e aí eu tive uma outra ideia. Isso foi em que ano? Isso foi 2007, mais ou menos isso, 2007, Uhum. 2008, por aí. E esse curso caminhou até que ano? Eu fiz na Unifor durante 3 anos Em esse 3 curso. anos. É. O que foi que fez com que você finalizasse o curso na Unifor? Porque eu entendi o seguinte: eu vou montar esse curso.
na minha Seu, empresa. desvinculado da onde tu é. Exatamente, porque até então eu ainda não tinha a minha empresa de gestão, eu trabalhava, eu Como estava autônoma. exatamente, eu estava ministrando o curso na Unifor, Sim. né. E aí eu disse: "Gente, eu vou criar a minha empresa e eu vou levar esse curso para a empresa". E aí eu já estava com esse grupo no Yahoo, só que eu fiz algo, muito interessante e fiz, foi assim, intuitivamente. Hoje eu digo assim, é Deus que me deu, Sim. assim, do céu. A empresa enviava, né, para mim a vaga. A vaga chegava com o e-mail da pessoa que me enviava, né, a vaga, e o que é que eu comecei a fazer? Contratei uma pessoa, isso depois quando o volume ficou muito grande, e eu pegava esse e-mail, colocava o meu nome, Madalena Medeiros, o nome da vaga, e eu divulgava a vaga. Então, começou Madalena Medeiros, Madalena Medeiros, Madalena Medeiros, então o meu nome começou a ficar muito forte, vinculado Uhum. à questão das vagas. A minha irmã disse que todo desempregado conhecia a Madalena Sim. Medeiros, É. né. Finalizou esse grupo, eu tinha mais de 100.000 leads hoje, Por que né, a gente finalizou? porque o Yahoo, O Yahoo encerrou. encerrou. Aí Você não quando conseguiu migrar para lugar nenhum essa migrei plataforma? migrei, eu fui para um outro grupo americano que ele criou o mesmo modelo, mas, aí é que eu digo assim, existem algumas coisas que a gente perde o time, Aham. porque eu não monetizei, isso eu estava assistindo uma palestra do Arthur Frota, né, e ele falando e eu olhei para ele, eu digo: "Gente, se naquela época, né, eu tivesse encontrado alguém que pensasse a parte, né, de tecnologia e tudo mais, né, eu acredito que eu teria feito um negócio". 100.000 pessoas dentro da 100.000 gran pessoas. com certeza. Pastor, ainda hoje eu encontro pessoas que olham para mim e diz: "Meu primeiro trabalho eu consegui através do teu grupo", Sim. né, é um negócio assim e isso tomou uma E as dimensão. pessoas conseguiam trabalho e você não Nada, nada. nada, 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 eu fazia de fato, né, porque foi uma Ou coisa do meu seja, ali já coração. era mais ou menos uma espécie de um hunter, só que indireto, né? Exatamente. E aí, veja, Hã. exi eu não ganhei visibilidade, né, a questão de autoridade, então existia um ganho, Sim, com né, e eu certeza. não monetizava aquilo ali. Aí como eu construí a minha empresa, aí foi outra coisa que eu vi, o profissional de recursos humanos, para que ele buscasse uma boa capacitação, ele tinha que sair de Fortaleza. Aí eu comecei a trazer profissionais de São Paulo para cá. E comecei a criar uma trilha de desenvolvimento. Se você quisesse algo com relação a recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, e eu, olhei os melhores executivos da nossa cidade, para que esses executivos eles pudessem ministrar, não porque ler um livro, mas a prática, Sim. né. Autoridade natural, né? Autoridade natural. Então, assim, foi algo, muito que deu muito certo, Até que ano você fez isso? até a pandemia. Até a pandemia. Só que 2014, né, quando começou aí a onda da internet, né, os players, a gente vendo, assim, pessoas, né, indo para o digital, eu comecei a olhar para isso e desejar ir para o digital, Sim. né. Eu disse: "Gente, esse lugar é um lugar muito interessante", né, comecei a desejar. Treinei, né, testei uma vez, gravar um curso, mas eu sempre digo: "Aquilo que a gente não bota energia, não funciona". Então, não funcionou, mas aquilo ficou guardado, né, digital é um lugar que eu quero estar, e sempre acompanhando, né, as pessoas isso no Instagram, né, o que as pessoas estavam fazendo. LinkedIn, eu entrei no LinkedIn em 2009. E eu utilizava o LinkedIn, gostava, mas utilizava muito, eu ia fazer um curso, né, aí colocava lá o curso, mas não era nada estratégico, mas utilizava, ainda era mato, né, Sim. o LinkedIn. E aí, chega a pandemia, aí chega a pandemia, e na pandemia aí eu vou
falar uma coisa que para mim fez toda a diferença. Desde 2013 eu cheguei na Comunidade das Nações em 2013, Sim. né, e, Eu lembro bem quando vocês chegaram. pois é, 2013, Uhum. e, comecei a fazer parte do Ministério de Oração, Posidônio na época, Isso, né, de manhãzinho cedo. todos 7 horas da manhã. E aí eu vou falar algo que para mim, foi muito, eu até me emociono, porque foi na Comunidade das Nações que meu pai biológico se converteu. Eu lembro disso. É. Por isso que eu falei que Sim, eu conheci você seu pai, conheceu. entendeu? Sim, meu pai Lembro como se fosse biológico. hoje quando ele foi à frente. E quando se batizou com 78 Lembro bem demais, lembro anos, bem né, a demais. coisa mais linda. É. Se converteu, parou de beber. Pastor, foi uma olhe, É. foi um milagre, ali foi um milagre. E foi muito interessante, porque eu não tinha convivência com meu pai biológico. E quando a esposa dele liga para mim e diz assim: "Eu não aguento mais, vem aqui", eu fiquei: "O que é que eu vou fazer lá?". Mas fui, e orei, e disse para ele: "Amanhã eu pego você aqui, você vai para a oração". E ele se converteu na oração, né, e começou a ir para a Comunidade das Nações e se batizou, né, e foi uma transformação muito, muito grande. E aí o que que acontece? 2013, eu começo a fazer parte do Ministério de Oração e começo a entender a importância do jejum, né, então desde 2013 eu sou uma praticante de jejum. Uhum. Na pandemia, janeiro de 2020, na oração lá na igreja, Deus fala comigo para eu entrar num jejum. E assim, qual o propósito? Né, eu perguntei: "Qual o propósito?" E veio a palavra alinhamento, Uhum. alinhamento. Então eu fiz um jejum bem longo, e chega a pandemia. Dia 16 de março. Nessa época, eu tinha parceria com, Você estava casada ainda na pandemia ou não? sim, Estava casada estava ainda? casada. E aí não, não Já estava, não, já não, tinha não, 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 separado, né? separado. É. Eu separei em dezembro de 2018. Ah, tá. Foi, estava separada. Hã. E aí, quando chegou a pandemia, dia 16 de março, eu recebo uma ligação lá da faculdade, Aridiçá, que nós éramos parceiros, e aí foi dito assim: "Madalena, 3 turmas já formadas, não, né, tudo fechado e tudo mais". Só que a gente não sabia, né, se era 1 mês, 2, tá. Pastor, naquela semana, porque eu sou rápida para fazer Uhum. as coisas, naquela semana eu disse para Deus assim: "Deus, nunca mais eu vou precisar do mundo presencial para eu gerar renda, eu vou para o digital". Mas foi uma declaração, ela foi visceral, né, que, olhe, eu não sei. E a primeira coisa que eu fiz foi: "Vou montar um curso no digital". Como é que eu vou montar? Não sei, vou montar. E aí eu chamei as meninas, quando eu vejo hoje eu tenho esse curso gravado, botei o celular em cima da mesa e fiz esse curso, né. Só que eu não sabia como é que eu iria, o que é que eu ia fazer, para qual plataforma, não entendia absolutamente nada. O que eu conhecia é o que eu acompanhava, né, aí das pessoas. E no primeiro momento veio o Instagram, né, o Instagram. Uhum. E aí contratei uma consultoria, né, mas eu já ali houve uma decisão, não vou mais para o presencial, né. E aí contratei uma consultoria, né, e fui para o Instagram, mas sabe aquela coisa, não é isso, né. E eu queria levar tudo do presencial para o digital. Uhum. Aí, primeiro sofrimento, né, você não tem como levar tudo. Resumindo, no meio da mentoria eu disse: "Gente, não é isso que eu quero, né, não é isso que eu quero, não é esse lugar que eu quero trabalhar". E aí ele falou: "Tá, mas eu digo: "Eu quero ir para o LinkedIn". Aí ele falou: "LinkedIn?". Ele quem, você O meu diz? mentor, O seu né, mentor. que era de Instagram,
né, era para eu poder me posicionar, para eu aprender a utilizar o Instagram Isso no para meio gerar da renda. pandemia. Isso, fevereiro, março, abril 2020. Abril de 2020, rápido. E aí eu disse: "Vou para o LinkedIn". E aí fui para o LinkedIn, né, e quando eu comecei eu disse: "É aqui que eu quero ficar", né, é essa plataforma que dialoga comigo, né, o que eu quero fazer. Agora, como eu vou monetizar? Também não sabia, né, como eu iria utilizar. Utilizava há muito tempo, mas de uma forma simples, né, sem nenhuma estratégia. Pergunta zona de desconforto. Madalena, acho que isso aqui vai ser muito bom. Você até antes da pandemia, você dependia de treinamentos e por aí vai, né. Com a pandemia acabou-se. Acabou, Monetização zero. acabou, acabou. Zero, Isso, né. isso. E a gente sabe que o digital na pandemia cresceu para muita gente, né. A Sim, visão que você teve foi a visão que muita gente teve, né. exatamente. Mas a gente sabe que a minha necessidade, ela pode me impulsionar, como ela pode me paralisar muito também, né. Quando eu olho e digo: "Pronto, tá tudo perdido, eu tenho que chegar, preciso me virar agora". Qual foi o momento mais difícil na pandemia para você? Pastor, 2020, a minha filha Madê passou em medicina. Imagina, a matrícula dela eu fiz em janeiro, R$ 8.000, mensalidade de R$ 11.000. Imagina. Imagino, eu passei por isso. Então, Já tá formado, pronto, graças a a minha Deus. também já tá formada. É. Quando eu olha, separada, veja bem, né, Não, ó, quero ver como separada é que foi a mágica. é. É, é. Separada, né, tendo que arcar, com tudo, R$ 11.000 de mensalidade. E agora? Aí eu falei uma coisa muito simples para mim: "Eu preciso de velocidade", né. Ali, qual era a minha escolha? Sucumbir, inclusive pessoas chegaram para mim, né, e assim com boa vontade, e me sugeriram 2 coisas: uma, tranca a faculdade da tua filha, isso é lógico, né, e segundo, vai para casa dos teus pais. Meus pais vivem muito bem. Só que quando eu escutei isso, para mim foi o seguinte: se eu fizer isso, eu vou para uma zona de conforto, para uma zona de conforto. Então, aí eu vou trazer o desconforto. Eu estava num lugar absurdamente desconfortável e correndo risco. O que que eu precisava? Agilidade. Então, toda a adversidade que eu estava vivendo naquele momento, ela me deu velocidade. E pastor, eu queimei os barcos. Eu disse para mim: "Não tem volta, né, eu vou viver do digital". Então, o qual foi a mágica, né? Eu vejo isso claramente, a minha escolha, né, eu de fato escolhi e fiz tudo o que precisava ser feito. Pra você ter uma ideia, eu coloquei metas. Já chegou, de 11 horas da noite eu estar sentada fazendo o conteúdo, porque não deu para eu fazer, mas eu não ia para o outro dia sem que eu cumprisse aquelas metas. Então, assim, eu Mas fiz. assim, Madalena, mágica não existe. Não Eu preciso existe. de uma maneira mais clara. Pandemia chegou, Pandemia chegou, monetização acabou, acabou. custo de medicina de R$ 11.000. Até você virar uma chave, acredito que você deve ter segurado aí com alguma economia que você tinha, Sim, alguma coisa que foi te mantendo ali, né, e tudo mais. Mas durante a pandemia, chegou o momento em que você olhou para um lado, olhou para o outro e não tinha como pagar a faculdade da sua filha? sim. Inclusive ficou um semestre aberto, Um semestre um aberto. semestre aberto. Porque assim, pastor, que foi Por que que qual eu estou f querendo entrar nisso? Porque sim, porque eu sei que muita gente vive algo muito parecido. Eu gosto muito de trazer para cá
Claro, a gente fala do nosso sucesso, do nosso alcance, mas tem que mas eu falar acho que o nosso sucesso ele se torna muito mais impulsionado quando a gente fala da da realidade. realidade, da realidade. E eu não posso perder outra zona de desconforto agora, diante do que você falou aqui agora, zona de desconforto, ok? Segunda pergunta e tal. Que eu vou um pouquinho na contramão. Quando você fala assim, pessoas me sugeriram para trancar a faculdade da minha filha e para voltar a morar com os meus pais. Eu queimei os meus barcos e disse para trás eu não volto mais. É orgulho? Não. Inclusive, isso aí, foi algo que eu questionei. Não foi orgulhar, eu não posso voltar. Poderia voltar e super tranquilo, mas eu entendia naquela hora que se eu voltasse, lá seria um lugar confortável. Sei. Então, assim, eu tinha um plano, eu tinha um plano, Uhum. eu não estava, assim, aleatório. Isso que eu falei, a primeira coisa que eu fiz foi buscar uma mentoria. Então eu fiz um investimento. Na época, foi R$ 36.000, 2020, a pessoa sem renda. Mas por que que eu fiz isso? Porque eu digo, a mentoria ela dá velocidade, então eu precisava. Só que eu fiz a mentoria para o Instagram. Perdi? Não. Porque veja, no começo eu quis levar toda a minha atividade. Aí vamos lá, todo mundo estava dando treinamento gratuitamente na pandemia. Como é que eu ia gerar renda ministrando treinamento? Não ia. Então eu já entendi que aquilo não ia funcionar naquele momento. E quando eu digo que eu sou rápida, é porque de fato é assim, olho para uma coisa e eu falo: "Não, isso aqui vamos lá para outra". Aí o que foi que eu levei para o digital? A mentoria de carreira. Porque na minha atividade, presencial era 80-20. 80% do meu faturamento vinha dos treinamentos, 20% eu fazia a mentoria de carreira. Quando eu fui para o digital, eu inverti. Não, treinamento não vai dar, eu vou para a carreira. E foi um momento propício, porque as pessoas estavam com medo da questão da demissão e tudo mais. Só que quando eu fui para o Instagram, não funcionou, não funcionou. Aí eu fui para o LinkedIn e lá estava o meu cliente. Aí o que eu fiz? Comecei a olhar para o LinkedIn e fiz uma mentoria para o LinkedIn, outro investimento. Porque o que que acontece, pastor? As pessoas, às vezes, na dificuldade, ou quer tudo de graça, ou quer que as coisas aconteçam, do céu. Não, ali era a minha parte, né, do meu sacrifício. Eu estava tirando, né, de um lugar que aquilo ali eu poderia prender, dizer: "Não, e se acontecer isso?" Eu tinha que investir. Né, então assim, fui lá e fiz. Quando eu fiz a mentoria para o LinkedIn, eu digo: "Gente, é isso aqui", né. Olhe, eu tenho a sensação da alegria, não é, eu começando a fazer. E começou a acontecer. Pessoas procurando carreira, né, para posicionamento no LinkedIn. Uhum. Ok. Só que eu comecei a perceber que a pessoa que estava procurando emprego, ela, que também é outra mentalidade terrível, porque a pessoa também acha que tudo tem que ser de graça. "Ah, eu estou desempregado", tá desempregado, a luz vai deixar de pagar porque está desempregado, sabe? Uhum. Então As prioridades, né? pois é, e Aham. aí, eu disse assim: "Olha, isso aqui, hum", e eu precisando de velocidade, velocidade, né. E aí eu disse: "Eu vou trabalhar com quem quer visibilidade, está trabalhando, né, e de repente, né, quer usar o LinkedIn para ter mais visibilidade, trabalhando". Começou a funcionar, mas também a pessoa estava na zona de conforto, porque estava trabalhando. Então eu posso fazer uma mentoria para eu poder ter mais visibilidade? Mas Até que ponto, né? entende? E eu disse assim: "Qual é o meu perfil de cliente ideal?". E comecei, né, de uma forma orgânica, receber pessoas perguntando assim: "Madalena, tu faz mentoria?". Eu vendo plano de saúde, por exemplo. "Madalena, tu faz mentoria?". Eu vendo isso. E eu comecei a pensar assim: "Gente, esse é um perfil de cliente que
que é interessante, que é o empreendedor. Porque o empreendedor, ele olha para o LinkedIn, no caso, a plataforma, né, que eu escolhi, como um investimento, porque ele vai ter retorno. Diferente daquela pessoa de carreira que ela quer visibilidade, mas ela está ali, né? E 2021, pastor, eu fiz a mudança do meu ICP, perfil de cliente ideal. Eu comecei a me comunicar com empresários e empreendedor. Sei. E aí, a coisa começou a ficar muito boa. Foi o lugar. Muito Ao bom. final de 2022, eu já estava, com faturamento que eu comparava com Antes da pandemia, antes da pandemia e dizia assim: "Gente, é isso aqui". Se eu tivesse ali a opção: "Volta", não não volto, volto. não volto. É. Porque as oportunidades surgem assim, né, a gente tem que ter essa Pois sensibilidade para ouvir, né, é, a direção, né. é isso. Quando eu te perguntei sobre o orgulho, eu sabia que você ia responder, obviamente, né, a gente que vive a igreja, é exposto a muita coisa, eu sabia que você ia me responder exatamente o que você me respondeu. E aí uma concepção minha e tal. Eu acredito em orgulho sim, sabe, e não acredito que o orgulho por si só seja tão ruim, não. O orgulho, eu acho que tudo na vida é equilíbrio, né. O orgulho, de qualquer maneira, é brio, né, quando a gente olha e diz assim: "Não, eu sei quem eu sou", acho que tem muito a ver com identidade, sabe. Eu sempre digo assim, eu tenho que ter muito cuidado para que o meu orgulho não me impeça de usufruir o melhor, né. Eu tenho que ter muito cuidado para que o orgulho não me impeça, inclusive, de gerar relacionamentos que eu poderia ter tido e não tive, porque o meu orgulho impediu. É o orgulho paralisador, né, o orgulho que me mantém numa situação que Sim, naquele momento não é o meu lugar. Mas quando o orgulho vamos dizer assim, ele grita quando alguém ataca a minha identidade, e é maior ofensor de identidade do ser humano é a circunstância, é o momento que ele está vivendo. Quando a circunstância fala muito alto, né, como eu sempre coloco, que muitas vezes a gente dá mais ouvidos às circunstâncias do que à voz de Deus, né. A voz de Deus está diretamente ligada a quem eu sou diante dele, né, então é o meu eu, né, quem verdadeiramente eu sou. E aí a circunstância grita, eu dou lugar para essa circunstância e retrocedo. E eu acredito muito nisso, eu acho que naquele momento em que chegaram para você e te disseram, eh, "Tranca, volta para casa dos teus pais", foi como se você ouvisse e dissesse: "Não, eu sei quem eu sou, né, eu sei quem eu sou e acredito que posso mudar". Essa é a diferença, é a pessoa que diz assim: "Voltar para casa dos meus pais, trancar a faculdade do meu filho, não, de jeito nenhum, isso eu não aceito, isso não pode acontecer", mas nada faz para mudar. Aí é o sim, orgulho gritando, né. sim. Eu vou ficar mal, vou ficar péssimo, mas eu não preciso Não que as abro mão. pessoas vejam que eu estou Sim, mal, né, a história da sim, aparência, né, e tal. sim. Mas quando eu digo: "Não, de jeito nenhum", mas eu vou para a batalha, eu vou para a pancada, eu vou para a velocidade, eu vou para o movimento, a gente mostra o lugar que o orgulho hoje ocupa É. na minha vida, que é um lugar que eu considero ser saudável, eu não considero ser mas é uma visão minha Pastor, pessoal. posso contar um milagre? Sei. Vou lhe contar. Eu fiquei um semestre sem pagar a faculdade, porque não tinha recurso. E aí, quando, a Madeline ela estudou 4 anos, pra ir para a faculdade, né, pública, durante 4 anos. E aí com 4 anos ela: "Mãe, eu não aguento mais", né, orei, Deus falou muito no meu coração. Isso antes da pandemia, eu disse: "Faça, faça", e ela fez na Unicristos, passou, muito bem. Chega a pandemia, né, então passei o primeiro semestre de 2020, só paguei a matrícula, chegou o tempo de fazer a Hã, matrícula para o segundo semestre. sei. E aí eu entrei em Ficou o jejum, primeiro semestre todo em todo aberto. em aberto, todo em aberto. Viver pela fé, né, minha irmã? Hã, Pastor, eu comecei a orar, hã. né, eu e ela, e eu porque como eu disse, jejum para mim Eu sei. é o tripé da minha vida, e eu entrei em jejum, orando, eh, porque eu disse: "Senhor", ela orou, né, ela tem um direcionamento, Sim. né,
o senhor vai providenciar. O que que eu, Madalena, tinha como estratégia? Eu ia lá no financeiro, né, eu ia conversar eu tinha Sim, algumas e eu ali tinha algumas postergando o negócio. exatamente, ia É. falar com uma pessoa, dar Aham. alguma coisa, né, tá aqui o carro, pode ficar eu tinha algumas estratégias, né. Orando. Veja, a matrícula seria amanhã. Eu não atendo ligação, de números que não tá no meus Olha, me diz contatos, como é que tu né. resolveu isso? Eu estou lá e o telefone toca. Quando o É. telefone toca, o número não identificado, mas eu atendi. Quando eu atendi a pessoa: "Madalena, olha, você não me conhece, né, mas eu queria conversar com você, eu sou a mãe da Clara", uma colega dela. Sim. "A Clara me disse que a Madeleine não vai, você não vai, olha, matricule", me dando ela é médica. Hã. E aí eu disse: "Sim, mas eu tô sem renda", aí expliquei, né, rapidamente. Ela disse: "Olha, eu não quero que você se ofenda", Sim. questão do orgulho, né. Por isso que eu lembrei: "Não quero que você se ofenda, É. mas, eu gostaria de pagar todo o semestre da Madeline, para você matricular". Pastor, eu comecei a chorar, né, e assim, me emociono, eu chorava e eu dizia assim: "Você é resposta de oração", né, e ela diz aí veio: "Como é que eu pago?", Era uma pessoa né. da igreja, assim, e tal? Nada, eu não a Isso aqui é o essa é a conhecia, melhor parte, eu pastor, eu acho. não a Essa é a melhor conhecia. parte. Deus usa E quem quer, na hora que quer, do jeito que quer. aí É veja bom bem, aí eu demais. disse assim É. para ela, aí eu fiquei pensando: "É orgulho, não é orgulho, eu aceito", aí eu disse assim para ela: "Olha, eu posso até amanhã te dar uma resposta?", porque veio assim: "Será que a Madê pediu?", é? Aí tudo bem, né, ela disse: "Pois olhe, você tem a certeza?", eu disse: "Mas eu não tenho como lhe pagar". Ela disse assim: "Eu não preciso desse dinheiro, você vai me pagar do jeito que você puder, amanhã liga". Aí eu fui lá no quarto da minha filha, né, aí eu disse: "Pandê, você falou?", ela disse: "Mãe, eu não pedi nada, a Clara me perguntou, eu disse que a senhora estava sem renda e, eh, aconteceu isso". Pastor, aí no outro dia eu liguei, né, fiz uma composição, disse: "Olha, quando eu começar a gerar renda, lhe pago dessa forma, dessa forma". Eu bati uma foto, eu tenho essa foto, né, ela pagou todo o semestre e a matrícula. Acho que deu tudo 40 e Foi. poucos mil reais. Eu a conheci somente num evento do Jaleco que tem, que na época É. não teve, acho que uns Cerimônia do 2 jaleco. anos É. depois. Aham. Então, milagre Amém, de amém. Deus. A pessoa que não me conhecia, É a pessoa que nunca me vê, a provisão e sempre minha vem. vida é assim, eu sou abençoada, eu Amém, creio desse jeito, amém. Então eu hoje creio desse Madalena jeito. simplesmente, eu posso dizer até que pivotou praticamente a profissão, não foi? Hoje Madalena hoje é uma referência no LinkedIn, né, você que está nos assistindo, que não sabia, né, que existe essa possibilidade de alguém potencializar você lá no LinkedIn, fazer com que você se torne um profissional ainda mais reconhecido, mas acima de tudo o LinkedIn não é só criar uma página, né. Não. Quando você tem pessoas especializadas para isso, a pessoa vai te orientar em como montar a página, as melhores maneiras, melhores formas, e aí Madalena hoje é essa referência. E minha amiga, o tempo passou muito rápido, Meu então eu Deus, já estou ali, já estou chamando a atenção. Assim, o meu tem muito muita coisa para obrigado. falar de LinkedIn. Pois é, mas assim, foi muito bom ter você aqui, foi maravilhoso. Queria que você aproveitasse essa câmera para você mandar uma mensagem para as pessoas, eh, especificamente eu acho que focado no que você faz hoje, acho que tem muitas pessoas que têm essa curiosidade, o acesso, né. Essa câmera é sua. Eu quero falar para você, o que para mim é mais importante. Eu digo sempre que eu sou imparável, imbatível, inabalável. Independente das circunstâncias, nós temos possibilidades. E, independente de idade, muitas pessoas falaram, né, que a minha idade, 50 a mais, mudei e hoje eu estou num lugar, que eu não voltaria, né, muito melhor com relação à questão de faturamento, de liberdade. E se você quer também, utilizar essa, plataforma LinkedIn para você ter mais visibilidade, para você gerar renda, entre em contato comigo, né, no LinkedIn Madalena Medeiros e
no Instagram, vou dar o Instagram aqui, porque muitas pessoas, Madalena Medeiros Oficial. E se você também quiser saber mais como eu mudei tudo isso, porque às vezes tem pessoas que pensam que não é possível, a gente pode aí marcar 15 minutos de uma conversa, vai ser uma alegria, né, falar mais a respeito disso. Tomar um café com ela sempre é bom, então fica a dica. Café é bom, Então é isso, café é bom. você que esteve conosco até esse momento, quero te agradecer muito, né, pela sua audiência. Para mim foi uma alegria muito grande receber, né, minha amiga Mas Madalena aqui, que já caminhamos há tanto tempo juntos, já tantos eventos, né, participamos juntos. E eu só trago pessoas aqui que eu confio, que eu acredito, né. Então, você que assistiu até agora esse momento, você viu uma história de alguém que simplesmente transformou completamente a realidade, de alguém que realmente passou momentos muito difíceis, mas que vislumbrou, teve uma visão e correu atrás dessa visão. Se entregou com todo o coração, né. E é isso, a entrega com toda excelência sempre vai nos gerar um bom resultado. eu creio. Antes da gente finalizar, eu tenho que agradecer aqueles que fazem com que esse episódio esteja no ar, né. Em primeiro lugar, a PLA, Performance, Liderança e Aceleração, a Vivace Imóveis, ao Homem do Sapato e a Salvatore Barbearia. Muito obrigado, desconfortáveis, e até o nosso próximo episódio.